guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo. A cara dela. Hoje a gente vai gravar, quer dizer, eu vou gravar fazendo uma maquiagem na minha mãe, né? E, mãe, o que você tá esperando disso? Que seja bem feita. Seja bem feita? É muito chato. E como é que você quer essa maquiagem? Quero uma maquiagem com glitter. Com glitter? É, Tá bom. marrom. Ela é a cliente, ela escolhe, gente. Marrom. Tá, então agora a gente vai começar a fazer a maquiagem, tá? Bom, guys, antes de aplicar a base na pele da minha mãe, né, eu pedi pra ela lavar o rosto e passar um gel esfoliante que eu já mostrei pra vocês, que é da Avon. Logo após isso, a gente utilizou esse Prime da Studio Perfect, da Ruby Rose, e eu passei em todo o rosto dela, tá? Com esse pincel língua de gato, a gente vai passar essa base, que é da marca Tracta. Esse tom é o tom 5, tá? A base é mate, cobertura média. E aí eu venho espalhando com o pincel por todo o rosto dela. E aí com a Beauty Blender a gente vai dando finalizadas, né, batidinhas, só para neutralizar a pele e para poder espalhar melhor, né? Utilizei esse corretivo da Ruby Rose, tá? Ele é o L1. E com o pincel a gente vai depositar isso no rosto, nas partes que a gente quer mais iluminar, tá? Então, geralmente eu passo debaixo dos olhos, testa, queixo, ao lado do rosto e em cima do lábio, tá bom? E eu venho com uma Beauty Blender pra espalhar, né, todo esse corretivo. E eu puxo ele até lá em cima. E agora a gente vai começar com o contorno. Eu utilizo essa paleta da Ruby Rose também. Geralmente eu tenho que utilizar dois tons mais escuros que o dela. Então, pra não ficar muito claro e nem muito escuro, eu joguei essas duas cores, tá? E aí eu vou aplicando nessa parte lateral do rosto dela, até a maçãzinha, puxando pra testa, tá? Eu também gosto de colocar um pouquinho abaixo do queixo, tá? E nariz também, que é muito importante pra gente fazer a finalização. Com esse pincel kabuki chanfrado, eu vou espalhar, né, nosso contorno no rosto dela, dando batidinhas. Eu faço por toda a parte do rosto, né? Essa parte que a gente marcou. Agora a gente vai utilizar esse pó banana da Max Love, tá? Só pra gente dar uma iluminada e uma selada também. Então eu vou passar na parte de baixo dos olhos, no queixo e na testa, tá? E depois a gente vai selar tudo isso com um pó compacto do tom da pele dela. Eu não sei a numeração, mas é da Tracta, tá?
E aí eu selo com um pincel por todo o rostinho dela. Após a pele, a gente já vai pra sobrancelha. Eu utilizo essa paleta de cores da Ruby Rose, tá? Ela é própria pra sobrancelha. E o tom que eu utilizei na minha mãe é um marrom bem escuro, tá, gente? Não chega a ser preto, tá? Eu não passei corretivo na sobrancelha dela, tá? Eu somente utilizei a sombra pra dar uma finalizada, porque ela também não gosta muito. Então eu decidi fazer uma coisa mais básica, né? Eu só preenchi mesmo a sobrancelha e utilizei a cor. Depois de finalizar a sobrancelha dela, eu venho com o corretivo da Ruby Rose, o L1. E aí a gente vai depositar isso com uma Beauty Blender pequena. Eu geralmente faço esse processo para poder dar mais iluminação no olho. E quando a gente for colocar a sombra, ela vai ficar mais em destaque, entendeu? Por isso que é muito importante, isso daí é uma dica legal para vocês. Sempre passe o corretivo mais claro na sua pálpebra, no seu olho, para ele dar mais iluminação, para ele aparecer mais. Eu peguei essa paleta de cores minha, um tom clarinho, e vim com um pincel de esfumar, depositei a sombra no olho dela e depois eu fui esfumando de levinho, mas bem de levinho para não sujar a nossa pele, né? Então é só pegar um tom clarinho aí e vai depositando e esfumando de levinho. E agora eu escolhi um marrom mais escuro da paleta, tá? E com um pincelzinho eu vou depositar no olho e vou esfumando bem de levinho. Vou depositando, dando leves batidinhas e aí eu já vou esfumando, tá? Bem de levinho. A pálpebra da minha mãe é um pouquinho gordinha, mas se a gente for esfumando assim nessa parte, nessa região, ela fica mais em destaque, né? E outra dica importante, eu nunca chego até a parte de cima da sobrancelha. Sempre tem que ter um leve espaço, tá? E agora, com esse mesmo pincel, eu vou utilizar o preto, tá? Que é o tom mais escuro da paleta. E eu vou esfumar só pra deixar um pouquinho mais escuro nessa parte do marrom, tá? Então, eu vou depositar e esfumar em cima do marrom. E a gente vai dando acabamento, pessoal.
Depois, novamente, eu venho com marrom e ligo as 3 cores juntas, tá? Vai esfumando para ligar os 3 juntos. Então, agora eu venho com um pincelzinho mais fininho e novamente deposito o corretivo da Ruby Rose. Mas agora a gente vai passar só pra dar uma iluminada nesse cantinho do olho, tá? Então, eu vou passar e aí eu vou espalhando devagarzinho só pra dar uma iluminada. Porque a gente vai passar o glitter nessa região, né? Só pra ele poder aparecer um pouquinho mais, tá bom? Depois eu vou retornar novamente com o pincelzinho, só pra dar uma selada, tá? Agora eu venho com a paleta da Miss Rosé, a paleta glitter da Miss Rosé. E eu vou mostrar pra vocês que eu peguei o tom mais escuro, que é o marrom mais escuro. Porém, quando eu passei, eu não gostei muito e aí eu troquei, tá? Eu coloquei o marrom e o dourado, intercalei essas duas cores e fui fazendo o depósito no olho dela. Eu venho com lápis preto agora, tá? Também da Ruby Rose. E aí eu vou passar na linha d'água dela, tá? E eu vou passar na linha d'água e depois eu venho esfumar, gente. Eu vou esfumar esse lápis preto pra ele também ter um pouco mais de realce, tá? Depois que eu passei o lápis, eu venho com um pincel mais fininho e vou esfumando a parte de baixo do olho dela, tá? Então, vai bem de levinho, bem devagarzinho. E aí eu vou esfumar. Depois que eu utilizo o lápis preto, eu vou pegar a sombra que a gente passou, a marrom mais escura, e esfumar abaixo do olho, abaixo do lápis preto também, tá? Então, a gente vai esfumando de levinho. Eu tentei convencer a minha mãe de colocar cílios postiço, porém ela não gosta, tá? Ela é muito sensível com essas coisas de cílios, de rímel, de lápis de olho. Então eu utilizei esse rímel da Ruby Rose, que é o Trópico. Ele é muito bom, tá, gente? E eu sempre indico. E além de bom, ele é barato, tá? Então, Ruby Rose, patrocina a gente! Agora eu tô passando no de cima, no cílio de cima, no de baixo, tá? Essa parte foi bem engraçada porque minha mãe é bem sensível nesse quesito, né? Mas no final deu tudo certo.
Agora, pra finalizar a pele, eu passei esse blush, tá? É um tom alaranjado. E agora a gente vai vir com um iluminador, tá? Esse iluminador aqui eu já mostrei pra vocês, também da Ruby Rose, é o Kiss of the Lights. Eu amo muito ele e esse tom é maravilhoso, né, gente? Ele é um dourado, tá? Iluminador, gente, eu costumo passar na parte da lateral do rosto, né, nariz, a parte de cima do lábio e no queixo, né? E geralmente eu passo na testa também pra dar um brilhozinho, tá bom? Mas aí vai de gosto, ok? Agora eu venho com um batonzinho, tá? Eu não sei a marca desse batom, gente. Eu comprei ele pelo AliExpress, mas eu não sei a marca, eu não lembro, faz muito tempo. Ele é um tomzinho clarinho, tá? É mais ou menos um nude, né? Agora eu finalizei com um fixador de maquiagem, tá? E é isso, gente, tá pronta. Bom, meninas, esse é o resultado da nossa maquiagem, tá? Eu fiz o contorno da minha mãe pra rosto redondo e gordinho igual o dela é, tá? E a gente fez uma sombra, né? Mais estilo festa, né? Do jeito que ela gosta. E aí, o que você achou, mãe? Gostou? Eu achei que ficou ótimo, ficou lindo. Então é isso. Curta esse vídeo, compartilha, marca mãe, marca pai, tá? E se vocês gostaram da maquiagem e também quiser uma maquiagem mais específica, por favor, comenta, tá? E é isso. Agora vamos só finalizar aqui. E diz bye bye, mãe. Bye, bye. Do you feel the vibes, baby? Do you feel the vibes?